níveis dos reservatórios estão consideravelmente baixos e a perspectiva é desfavorável. Para conversar sobre este assunto conosco, para que possamos entender qual que é a realidade da região metropolitana de Sorocaba, com grande satisfação recebemos o professor André Cordeiro, vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Professor, o assunto está em pauta, ampla discussão. O interessante é que eu vejo agora, dentro desse contexto, especialistas em energia elétrica, especialistas na área hídrica, todos sendo chamados para esse debate. E eu pergunto para o professor, nós que temos aí as bacias, a qual o senhor representa, do Médio Tietê e do Rio Sorocaba, qual é a nossa realidade hoje, professor? Olha, Oliveira, aqui em Sorocaba a gente depende muito do reservatório de Tupararanga, que fica a sua barragem no município de Votorantim, mas a maior parte da área do reservatório fica no município de Biúna. Esse reservatório hoje deve estar em torno de uns 40% da sua capacidade, o que não é o ideal, né? O ideal é que a gente entre no período de estiagem, que é esse período que a gente entrou agora já tem alguns meses, uns 2 meses, com o reservatório quase cheio. O que aconteceu? Além de a gente ter níveis de chuva mais baixos nos últimos meses, mais baixos que a média, houve também um problema de gestão, mas não só no reservatório de Tupararanga, mas em todos os reservatórios, que no ano passado não houve um controle na quantidade de energia produzida. Isso fez baixar os níveis do reservatório. Atrelado a uma situação climática desfavorável, você tem reservatórios que, não só em Tupararanga, mas vários aqui na região sudeste, que entram nesse período de estiagem já muito abaixo do esperado. Professor... E isso, lógico, como não deve chover até outubro, você tem justamente esse problema. Desculpa, Oliveira. Não, professor, não. A fala principal aqui é sempre a sua. Você é o especialista, você que nos traz a informação. Professor, com esse cenário, corremos risco, o senhor visualiza risco de racionamento, principalmente na questão de água na nossa região nos próximos meses? Olha, Oliveira, já no ano passado, a Prefeitura de Sorocaba teve que fazer racionamento, né? Eu acho que a probabilidade disso acontecer é grande, até porque nós estamos, como eu falei, entrando no período de estiagem. Entrando não, já estamos no meio do período de estiagem. A previsão de chuva esse ano é uma previsão baixa por fatores climáticos, por ciclos climáticos que ocorrem em relação a vários anos, né? A gente está com o efeito da chamada La Niña, que é um efeito climático que afeta todo o clima da região do hemisfério sul aqui, principalmente a América do Sul. Então, a probabilidade de que você tenha chuvas fortes o suficientes para encher o reservatório é muito baixa. O que faz com que lá por agosto, setembro, que é o final do período de estiagem, a gente tenha que trabalhar com uma quantidade de água do reservatório muito baixa, que pode prejudicar tanto a geração de energia quanto o abastecimento público. Lembrando que Tupararanga ele é fonte de abastecimento para Sorocaba, mas não só para Sorocaba, né? Quase 1 milhão de pessoas utilizam a água de Tupararanga. Professor, a pergunta é a seguinte: todos os anos a história se repete, todos os anos é a mesma história. Essa é uma questão que nunca será resolvida e nós vamos ter que conviver. É uma questão crônica ou faltou investimento por parte das autoridades, principalmente nesse caso que foca muito a sua área de competência, que é justamente a bacia hidrográfica do Rio Sorocaba, em que todos os anos a gente tem que conviver com essa questão e esse temor do racionamento? Olha, Oliveira, o problema é que aqui na nossa região nós temos um volume de água que já ultrapassou, na verdade temos uma demanda de água que já ultrapassou o volume disponível.
Ou seja, já tem alguns anos, o Comitê de Bacia tem alertado que a gente está utilizando mais água do que tem. Como a gente utiliza mais água do que tem, quando chega no período de estiagem, a gente sempre vai sofrer com isso. Como é que você evita isso? Tem várias maneiras, mas que nenhuma política foi instituída nos municípios aqui da Bacia. Por exemplo, o reuso de água é importante, mas você não vê nenhum programa para isso. Uso de água de chuva, por exemplo, pelos municípios, mas também pelo poder público, né? Os prédios públicos poderiam começar a fazer coleta e uso de água de chuva para alguns tipos de uso e uma redução no consumo, mas o que a gente vê é o contrário, né? Sorocaba aprova empreendimentos imobiliários um atrás do outro. Recentemente estava tentando aprovar, não sei se acabou sendo aprovado um aqui na Zona Oeste para 70 mil pessoas, um loteamento grande, e não dá para você enfiar tanta gente na cidade e esperar que a água brote da onde, né? Você vai ter que começar, já chega uma hora que você tem que ter um certo limite no crescimento municipal justamente para permitir que todo mundo tenha água. Se você não impõe esse limite, você vai passar com esse problema constantemente. E a gente não tem aqui na região nenhuma outra fonte para substituir Tupararanga. Né? Correto. Então, se a gente consome mais, normalmente vai faltar mais, né? Não tem jeito. Tá certo. Alberto Cassoni, na nossa bancada de formadores de opinião independentes. Crise hídrica, mais uma vez na pauta, no debate, estamos recebendo o professor André, o professor André, que está conosco, André Cordeiro, ele que é vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Médio Tietê e do Rio Sorocaba, para nos fazer compreender esse atual cenário. Sua pergunta, colocação ao professor Alberto. O professor, toda vez que um técnico conceituado como o senhor fala que houve um problema de gestão, me causa um certo arrepio, porque a gente percebe que esse problema poderia estar começando a ser resolvido há uns 10, 15 anos atrás. E eu estou lembrando, né, como sou de São Paulo, há mais ou menos uns 15 anos, a represa da Cantareira parece que chegou até a entrar no volume morto. Aí uma série de obras foram realizadas no governo de então, acho que era o Geraldo Alckmin, para solucionar esse problema. Duas perguntas. Existe um risco de continuar assim, da represa de Tupararanga baixar tão o nível de chegar no volume que chama de morto, né, aquela última reserva? E se nós, num problema de comunicação e de gestão, como o senhor disse, nós temos aí uma falsa sensação de abundância e que, na verdade, é simplesmente uma falsa sensação de que está tudo confortável e não está. Não, Alberto, na verdade é realmente isso. A gente tem uma sensação de abundância que não existe. Ou seja, a nossa região aqui já é uma região com déficit hídrico. E isso o Comitê de Bacia já fala, não é de agora, já tem alguns anos. Você falou da questão da Cantareira. Em 2014, 2015, a gente também teve um período de seca mais intenso. E lembrando que esses períodos de seca são esperados, não é uma coisa excepcional que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, a ciência meteorológica consegue inclusive prever mais ou menos quando vai acontecer. O problema é que a gente continua consumindo água sem pensar nessa questão do déficit, porque reduzir o consumo de água, às vezes, é reduzir o potencial econômico. Nenhuma atividade econômica pode ser feita sem água. Você falou da Cantareira. A Cantareira está com volume baixíssimo também agora. Pode ser que a gente retorne a um problema sério na Cantareira, que afeta não só a região metropolitana de São Paulo, mas a região metropolitana de Campinas, porque eles dividem essa água da Cantareira. Mesmo com as obras que foram feitas, né, foi feita uma nova captação aqui em São Lourenço, que é o sistema São Lourenço, que pega água no Ribeira de Guape e leva para São Paulo, num volume equivalente ao do Rio Sorocaba, em termos de quantidade de água, só que nenhuma outra política foi feita para reduzir o consumo, para minimizar o uso da água pelas grandes
dos grandes usuários. A gente ainda tem o problema da relação com a geração de energia, porque a mesma água que a gente usa para consumo, a gente também usa para gerar energia. E se você não tiver um controle muito grande de todo esse sistema, a tendência é ele ser super explorado e a gente acabar tendo problema de água. A região metropolitana, mesmo com as obras feitas em 2014 e 2015, pode entrar em racionamento de novo esse ano. Então, olha, o professor faz uma colocação aí importante, né? Estamos aí, há o risco de racionamento de água na região metropolitana de Sorocaba, né, professor? Aliás, a cidade de Itu, se não me falha a memória, já está dentro desse processo, desse contexto, a partir dessa semana, né, professor? Sim, Itu é mais ou menos o nosso sinal de alerta, né? Em 2014, 2015 também foi muito grave o problema em Itu. Porque Itu está sempre no limite da quantidade de água disponível. Porque o principal recurso hídrico deles é o rio Tietê. E o rio Tietê não pode ser usado porque a qualidade da água é muito ruim. Então eles têm que usar outras fontes de água que quando chega nesses períodos mais prolongados de seca, que a tendência é acontecer constantemente, até por causa das mudanças climáticas, ele entra em estado de alerta. Então, o estado de alerta e o racionamento em Itu é um sinal que a gente tem que ficar preocupado aqui também, porque lá acontece primeiro em função da pouca disponibilidade de água. Aqui a gente tem mais água disponível, mas é o mesmo processo, né? Está na mesma região. Roberto, acho que nós temos muito a aprender sobre essa questão de recursos hídricos. Essa semana eu aprendi por 2 vezes. Acabei de ter uma informação aqui que eu nunca parei para poder pensar sobre essa colocação. O professor, eu falei sobre Itu, o professor falou qual que é o problema de Itu. Rio Tietê poluído, né? Não há como se fazer a captação. Essa semana nós também entrevistamos outro especialista no assunto, o professor Everton Baca, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, que é especialista na área elétrica. E ele também colocava outros cenários que nos fez refletir sobre essa questão, né? Então, parece... nós temos que... o que aprender... ou nós temos que nos conscientizar, professor? Agora volto para o professor, né? Porque Rio Tietê todo mundo sabe do grau de poluição dele, né? E aqui... ou seja, providências é como se enxuga gelo, né? O Dória, no começo do governo, disse que desenvolveria uma política para despoluição do rio Tietê e do outro rio também lá dentro Pinheiros. A gente não viu nenhum tipo de evolução. E é possível, né, professor? Porque quando você passa por antes de chegar a São Paulo, na nascente do rio Tietê, ele tem consideravelmente ali uma área despoluída. Você chega dentro de São Paulo totalmente poluída. Entretanto, professor, eu já tomei água do rio Tietê. Pasmem, eu já tomei água do rio Tietê quando ele desemboca lá no rio Paraná. Já próximo, porque lá é totalmente despoluído naquela área. Então, e você vê de uma determinada parte do rio Tietê para frente, é totalmente despoluído. Então, o que falta, professor, dentro de um contexto geral? Olha, Oliveira, eu acho que assim, essa solução não é uma solução individual, não é a nossa ação individual, única e exclusivamente, que vai resolver esse problema. Não basta só a conscientização da população, a gente tem que conscientizar os governantes de que esse assunto é importante e que tem que ser feito investimentos fortes para resolver. O problema da região metropolitana de São Paulo, a cidade de São Paulo e suas cidades do entorno, é que você ali tem uma aglomeração de 20 milhões de habitantes numa região que não suporta 20 milhões de habitantes em termos hídricos. Então, você tem que ter políticas que envolvam não só reduzir o consumo e a produção de esgoto lá, o tratamento de esgoto, como também diminuir aquela aglomeração, ou seja, distribuir um pouquinho mais as atividades econômicas para que você não aumente o impacto muito grande naquela região.
Só que isso nunca esteve no radar da maior parte dos governantes de São Paulo, né? Então, a região metropolitana acaba sendo um grande consumidor de água e gerador de esgoto. Quem trata o esgoto da região metropolitana, na verdade, é o Médio Tietê. Se você pega os dados de qualidade de água do Rio Tietê, na entrada aqui da nossa bacia, que é Pirapora do Bom Jesus, Salto de Pirapora. Pirapora do Bom Jesus até Barra Bonita, você vê que o rio já melhora bastante, porque o próprio rio vai metabolizando, vai consumindo esse esgoto, né? Então você tem um processo de consumo do esgoto pelo próprio rio, só que isso inviabiliza para os municípios do Médio Tietê o uso dessa água. Correto. Então a gente acaba sofrendo duas vezes, porque a gente recebe o esgoto e não pode usar água. Não tem nem dúvida, um cenário triste, né, professor? Alberto Cassoni, para a gente caminhar para o encerramento com o professor, o nosso internauta não viu, Alberto Cassoni, mas você há poucos minutos eu vi aqui na tela aqui interna o sol batendo no seu rosto, Alberto Cassoni, e você, olha, eu vou te mandar a imagem depois, a gente vê aquelas reproduções bíblicas que dizem da volta de Jesus. Se alguém pegar aquela tua reprodução há poucos minutos, Alberto Cassoni, com o sol batendo no seu rosto aí, pareceu aqueles folhetinhos da Testemunha de Jeová, viu, Alberto Cassoni? Até uma homenagem para os Testemunhas de Jeová, que eu já recebi o release que vão realizar um grande congresso virtual nesse ano. Alberto, para a sua colocação ao professor Alberto, mas você correu, fechou a janela. Essa realidade agora volta ao normal. Sua pergunta ao professor. Realmente, Oliveira, do jeito que está indo o trato público aí com a nossa água, e isso é fundamental para a vida, só Jesus na causa mesmo. Agora, vamos lembrar, professor, assim, eu sempre gosto de lembrar que em 1920 São Paulo tinha por volta de 800 mil habitantes, foi quando começou aí a degradação quase que irreversível do rio Tietê. Agora, precisaria efetivamente que a cidade de São Paulo e a região metropolitana de São Paulo começasse a tratar o seu rio para que a possibilidade de que ele venha a ser melhor utilizado aqui pelo interior pudesse ocorrer. Então, o problema muitas vezes está lá, não está só aqui nas obras que tem que ser feitas em Itu, que está sendo feita lá em Salto, e Ibiúna e Indaiatuba também. Professor, eu diria, a minha pergunta seria a seguinte: é uma questão, então, da falsa sensação de abundância que está nos prejudicando, porque está faltando pressão em cima dos governantes para que algumas atitudes sejam tomadas. Seria mais ou menos isso? Eu acho que falta pressão, porque talvez a população não saiba direito qual é o problema, né? E onde está o problema. Muitas vezes nessa área ambiental a gente corre o risco de cair numa tal de culpabilização do indivíduo. Ou seja, é o indivíduo que joga o lixo no chão, é o indivíduo que consome muita água, e na verdade isso é parte do problema, mas não é todo o problema. A maior parte do problema está na gestão governamental. É a gestão coletiva do recurso e não a individual. E isso a gente precisa deixar muito claro. O comitê tem tentado o máximo possível fazer essa divulgação, mas a gente não tem condições nem financeiras, nem de pernas para poder fazer isso de forma mais intensiva. Mas é importante que a população saiba que essa abundância aparente, ela é só aparente mesmo. Nós já não temos água aqui na região do Médio Sorocaba, que a gente chama, que é onde está Sorocaba, para poder continuar aumentando a cidade de forma indiscriminada. Eu acho que esse é um problema sério que Sorocaba precisa começar a pensar. Se ela começar a crescer mais, vai faltar água para todo mundo. Ela já não pode mais crescer em termos de aumento de empreendimentos imobiliários de grande porte, porque com isso você vai justamente aumentar o consumo de água que já não tem.
E daí vai achar uma briga com o setor imobiliário, porque quando o setor imobiliário, e nós já tivemos essa ampla discussão na questão do plano diretor, tempos atrás, quando o setor imobiliário viu que as nossas áreas territoriais não comportavam mais a sua ampliação, agora eles trabalham nas construções verticais, né, professor? A cidade não cresce na extensão horizontal, mas na vertical, com grandes edifícios chegando a cada dia. Sorocaba, por exemplo, é contemplada recentemente com o edifício mais alto do interior do estado de São Paulo. E a gente vê isso sendo propagado nas redes de televisão como se fosse um grande troféu, mas pode ser um grande problema também se nós vamos nesse ritmo. Sim, Oliveira, você falou muito bem. O plano diretor foi um problema sério, porque no plano diretor, essa restrição da quantidade de água não foi considerada em nenhum momento. Então, permitiu-se a verticalização, permitiu-se a ocupação de novas áreas aqui na Zona Oeste, na Zona Norte, sem que tivesse feito um planejamento mais de médio e longo prazo sobre a quantidade de água. Isso não é também, o pessoal fala assim, mas o SAI não faz nada. O SAI, ele tem como obrigação levar água, só que ele não tem a gestão do território de modo geral, né? Não é ele que define se deve ou não um loteamento ser construído, quem define isso é outras áreas da prefeitura. Então, o SAI também não pode fazer milagre, né? Ele não tem como transformar a água do nada, ele só tem uma fonte ou poucas fontes e tem que tratar e distribuir. Então, se a cidade continua crescendo, o SAI também não dá conta. Então, o plano diretor precisa ser revisto, inclusive urgentemente. Como está se fazendo o plano diretor da região metropolitana, que deve estar para sair já, acho que o pessoal da região metropolitana já deve estar terminando isso, obrigatoriamente os municípios terão que rever seus planos diretores. É nesse momento que a gente precisa fazer pressão para reduzir esse problema de médio e longo prazo. Alberto Cassoni, para a gente encerrar com o professor, pergunta objetiva para a gente concluir. Bom, professor, como eu entendo que é difícil barrar, hoje até no programa nós conversamos sobre as contratações no mercado da construção, esse mercado ele não deveria estar pressionando os governos para ter o suprimento de água? Então, a pressão tem que vir de algum lugar. A gente, às vezes, muito, como o senhor disse, a gente cita muito o indivíduo, né, que é a população, mas as corporações aí que estão utilizando principalmente os investimentos na área de construção civil, e deverá haver uma migração aí de paulistanos para o interior, essas corporações deveriam estar prevendo que vai faltar insumo para o próprio cliente. Não seriam essas... Isso no mundo ideal, né? O problema é que as corporações pensam no lucro imediato e não no desenvolvimento da cidade a médio e longo prazo. Quem tem que pensar isso é a prefeitura. Ela que tem que reduzir, ela tem, com suas ferramentas normais, né? Certidão de uso de solo e tudo mais, ela tem como reduzir ou diminuir essa ocupação urbana. O problema é que a prefeitura não faz nada, né? Ela acha que, bom, o setor imobiliário está pedindo, nós vamos deixar. Só que não pensa que médio a longo prazo vai faltar água para todo mundo. Então, esse controle tem que ser feito pela prefeitura. Eu acho que é uma política, vamos dizer assim, burra das grandes empresas imobiliárias, porque vai chegar uma hora que o próprio preço do terreno aqui vai começar a desvalorizar, porque não vai ter água. Quem vai querer morar numa cidade sem água? Então, talvez o direcionamento desses empreendimentos imobiliários tem que ser alterados. Correto. Mas aí é muito difícil, né? Porque tem essa questão, muitos empreendimentos são feitos para dar um lucro rápido, sem pensar no desenvolvimento da cidade a médio e longo prazo. E por outro lado a gente vê o seguinte...
muitos governos contemplam secretarias específicas, como habitação e obras, para apadrinhados ou financiadores de campanhas ligados ao setor imobiliário, que ao chegarem ali, automaticamente vão focar o seu negócio ou interesse do grupo a qual pertencem, né? Essa é a grande realidade. Isso não é apenas em Sorocaba, né? No estado de São Paulo a gente sabe, no Brasil, infelizmente é assim. Professor, concluindo, que recado que o senhor passa neste momento para as autoridades, para a população, em relação a este cenário que estamos vivendo na questão de escassez de recursos hídricos, principalmente na região metropolitana de Sorocaba? Olha, Oliveira, eu acho que assim, para os gestores, eu acho que eles precisam levar em consideração muito essa questão do déficit hídrico, ou seja, da falta d'água que a gente já tem na bacia. A gente tem bastante estudo já feito, tem bastante informação, tem o plano de bacia da região aqui do Sorocaba e Médio Tietê, que já permite, inclusive, entender como que isso funciona. Então, os gestores precisam realmente começar a se interessar por isso. E a população precisa começar a cobrar mais dos gestores. Lógico que tem que fazer a sua parte, tem que reduzir o consumo, tem que, na medida do possível, tentar reutilizar a água em casa. Mas, além disso, você tem que pressionar o governo para que ele também crie mecanismos para que isso aconteça com mais intensidade, né? E que a gente não sofra com essa falta d'água. Falta d'água afeta a vida de todo mundo, não tem, e todas as atividades econômicas. Não existe atividade econômica que não usa água. Então, se faltar água, vai prejudicar todo mundo. E a gente precisa resolver isso o mais rápido possível. Não tem nem dúvida, professor. Obrigado por atender o nosso jornalismo, com colocações sempre esclarecedoras, que nos farão refletir nas próximas horas, nos próximos dias e até nos meses e anos. Conversamos aqui no Repórter RMS News, nessa entrevista esclarecedora com o professor André Cordeiro, falando sobre a crise hídrica, cenário da região metropolitana. Ele que é vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê.